mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, a Carol me chamou para fazer a escola desse final de semana para vocês e eu fiquei realmente muito feliz, apesar de ser um momento da minha vida que eu estou numa transição grande, mas eu topei fazer, então eu vim aqui falar um pouquinho para vocês do que realmente Jesus me tocou muito no coração. Mas primeiro, né, antes da gente começar, então eu gostaria de pedir para que a gente fizesse o nosso silenciamento, porque sem a palavra de Deus na nossa vida, sem Ele falar para a gente o que Ele deseja de nós, a gente não é nada, a gente não estaria aqui, não é mesmo? Então, assim, eu trouxe uma música para que a gente reflita nisso, realmente, da gente fazer esse pedido verdadeiramente para Cristo, para que a gente consiga entrar nessa sintonia com Ele. É uma música que todos vocês já conhecem, eu tenho certeza disso. Eu vou tocar um pedacinho dela para que a gente silencie, para que a gente consiga chegar nesse estágio de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Vamos fechar nossos olhos e clamar para Deus, para que a gente tenha esse contato com Ele, respirar profundamente e pedir. Intimidade é o que preciso. Falar os meus segredos, ouvir os seus desejos em teu céu contigo, uma aliança que nenhuma luta romperá, Senhor, em tua presença. Eu quero estar. Quero ser usado por ti. E minha vida eu quero viver teu agir, cumprir o teu querer. Tua vontade eu sei vou viver. Custe o que custar, lutarei, seguirei contigo, meu Senhor. Eu tenho certeza que a cada momento que a gente pede essa intimidade com Ele, Ele concede a gente essa intimidade que a gente tanto precisa para estar ouvindo os desejos dele para nós e ele ouvindo os nossos segredos, né? Então que a gente sempre possa estar nessa sintonia com Deus. E hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito de um assunto, de um tema que Deus fala muito forte comigo todas as vezes que eu olho para o céu. Então, o céu me fascina, é uma coisa que realmente me encanta, exatamente pelo fato de que eu fico imaginando como seria esse céu, né? Como seria para nós o céu? Então, eu vim aqui falar para vocês o que a Igreja Católica nos traz, né? O que a Igreja Católica diz que é o céu para nós. Gente, meu cabelo não arruma. Peraí.
Vocês viram que eu cortei, ó, tá curtinho agora, ó, tô sem nada de cabelo. Só com o meu franjão, e ele hoje tá meio estranho, ele tá meio revoltado, mas tudo bem, vamos lá. Então, a gente sempre, na nossa vida inteira, a gente fez algumas perguntas para nós, né? De onde eu vim, para onde que eu vou, para que eu tô aqui nessa terra, para onde eu vou após essa vida aqui, né? Então, diante dessas indagações todas, né, que a gente tem relacionadas ao céu, até mesmo na oração do Pai Nosso, né, a gente fala, Pai Nosso que estás no céu, mas aonde é esse céu? O que é esse céu? E foi isso que eu vim aqui para trazer para vocês um pouquinho hoje, tá? E eu gostaria muito que, assim, ó, se isso for da vontade de vocês, né, que vocês pesquisem realmente, né? Essa pesquisa que eu fiz foi no site da Canção Nova, onde alguns freis, padres falam a respeito do céu. O céu que a igreja fala que existe e que eu creio nela. E eu acredito que eu tenha tanto fascínio pelo céu, eu falo assim que eu acho que eu tenho saudade de casa. Antigamente, na minha vida, eu não posso negar isso para vocês jamais, entendeu? Antigamente, desde criança, eu sempre tive muito medo de morrer. Muito medo de morrer. E um determinado momento da minha vida, né, que vocês viveram junto comigo um pouquinho, foi a minha depressão. Gente, eu tô ao contrário aqui na câmera, tá difícil, peraí. Acho que é assim. Então, eu tinha muito medo de morrer e tinha medo que as pessoas morressem, entende? Então, aí chegou um determinado momento da minha vida, que foi quando eu entrei em depressão, que eu tive que eu passei por esse estágio de querer morrer. Eu nunca escondi isso de ninguém, né? Principalmente agora que, graças a Deus, eu tô, né? Não falo curada, porque isso é uma doença realmente, né? Que a gente tem dentro da mente da gente e a gente só consegue estar administrando ela, né? Então, através dos medicamentos, através dos meus médicos, né? Que me acompanham até hoje. Então, a gente consegue, dos amigos, da família, né? Das pessoas que estão à nossa volta, que nos amam, a gente consegue realmente tá saindo desse estágio mais grave, né? Vamos dizer assim. Mas ele sempre tá ali, né? É uma coisa que a gente vai ter que cuidar pelo resto da vida, eu acredito, sabe? Mas ela tá ali. E eu respeito ela, eu falo de que vem a bola aqui dentro, né? Vem uma bola aqui, assim, uma coisa inflado dentro do peito, assim, é uma coisa insuportável até, né? Uma dor insuportável no peito. Então eu falo assim que oi, bola, tudo bem? Você tá aqui hoje, eu respeito você e eu quero que você me respeite, só isso. Né? Então, nessa mútuo respeito que temos uma pela outra, a bola me respeita e eu respeito ela. Então, saiu um pouquinho do foco, mas a igreja instrui a expressão, né, que não significa um lugar, né, um espaço, né, mas sim uma maneira de ser. Não é um afastamento de Deus, vamos supor, lá na sua majestade. Deus está lá no céu. Não, a gente não coloca isso, que ele está em outro lugar. Mas para ele, ele está para além de tudo quanto possamos conceber a respeito da sua santidade. Porque ele é 3 vezes santo. Então, ele é santo no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Então, ele tem que estar próximo... Nada disso. Então, o céu é mistério de amor eterno. Esse mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os outros que estão em Cristo supera toda a compreensão e toda a imaginação nossa. Isso está escrito, né, na catequese da Igreja Católica, no catecismo, né, da Igreja Católica. Então, é por isso que, por mais que a gente se aproxime do conceito que possa ter o céu, a nossa inteligência jamais
conseguirá esgotar o mistério celeste, pois a nossa razão é finita e limitada, e as questões celestes são infinitas e ilimitadas, por estarem em um grau supremo de eternidade, que, que transcende todo e qualquer conhecimento humano. Então, quer dizer, ele está fora do nosso poder de inteligência para a gente analisar ele. A gente não consegue nunca ter uma compreensão do que é o céu realmente, né, após a nossa morte. Então, o próprio catecismo ele conduz o significado de céu para uma linguagem mais acessível, compreensível ao dizer que o céu ou os céus pode designar o firmamento, mas também o lugar do próprio Deus. Nosso Pai nos céus. Então, está falando, né? Sempre fala na Bíblia, né? Nosso Pai que está no céu. Então, também o céu, que é a glória. E, finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos, que estão ao redor de Deus. Isso também está escrito no Catecismo da Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, tá? E essa é uma forma de ilustrar a noção do céu para o nosso restrito entendimento, porque a gente tem um entendimento muito pequeno das coisas celestes, né? Graças a Deus, isso não é revelado para nós, né? Por isso chama mistério. Mistério é mistério. Não é para a gente entender, não é mesmo? Então, Jesus Cristo, ele venceu a morte, né? Por sua morte e ressurreição, Jesus nos abriu os céus. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos de redenção operada por Cristo, que associou a sua glorificação celeste aos que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a ele. Também está escrito isso no Catecismo da Igreja Católica. Então, diante da pergunta, como que será habitar no paraíso celeste? Então, a Igreja ela vem nos dizer que viver no céu é viver com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam, ou melhor, encontram a sua verdadeira identidade no seu próprio nome. Pois o céu, a casa do Pai, constitui a verdadeira prática para onde nos dirigimos e à qual já pertencemos. Então, por isso que eu falo para vocês, né? Quando eu li isso, eu achei fantástico, né? Está escrito no catecismo. Aí, que voltar para casa, né? O voltar para casa, meu Deus, o quanto me encanta o voltar para casa. Acho que é por isso que realmente eu sou tão encantada com o céu. Eu tenho a impressão de que eu tenho saudade de lá. Assim, a morte, então, ela não é o fim para os que creem. Pelo contrário, os que morrem na graça e na amizade com Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o vem tal ele é. Face a face. Você já pensou, gente? Nossa, você dá uma olhadinha lá naquele Deus, né? Já pensou? Face a face, igual os anjos, né? O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Eu posso falar assim pra vocês que eu acho que morrer deve ser uma coisa muito bacana, cara. Não que eu queira morrer, de jeito nenhum, eu quero estar vivendo, entendeu? Mas por quê? Porque a vida aqui na Terra tem um sentido e eu já vou falar sobre isso com vocês, tá? Então, a gente vai falar agora sobre, sabe qual é a chave para a entrada no céu? É aí que está a nossa vida. Alguma vez, ao chegarmos em casa, já tentamos abrir a porta da entrada com a chave errada? E quando não conseguimos abrir a porta, automaticamente nos vem o alerta de que estamos com o chaveiro errado em mãos.
Para entrarmos no céu, é preciso levarmos a chave certa. Aquela que irá nos abrir as portas de uma vida planificada junto do amor de Deus. Olha que lindo, gente, tem que achar a chave certa. Ao longo da nossa existência terrestre, nós vamos modelando a chave que irá abrir a porta do céu. Tenhamos uma vida que um dia, diante de Deus, nos faça entrar no reino com a chave confeccionada aqui na terra. Porém, corremos um sério risco de chegarmos junto a Deus com a chave errada, a qual não abrirá a porta que sempre sonhamos. Modelar a tranca correta exige um esforço, conversão e decisão. Ao longo da vida, fomos sendo modelados, confeccionados por nossos pequenos e grandes gestos. Você sabe quais são os gestos que geram a tranca certa? Tadã! Quando somos misericordiosos, estamos partilhando o amor de Deus com cada irmão e irmã. Contudo, quando deixamos as obras de misericórdia de lado ou simplesmente as ignoramos, vamos modelando a chave que nos aprisiona nas trevas do desamor e da indiferença. Então, quando a gente faz a misericórdia de Deus, a gente modela a chave correta. Quando a gente faz as obras, não faz obras de misericórdia ou simplesmente a ignoramos, né? Então a gente vai modelando a chave do desamor, a chave da indiferença, que é a chave errada. O pão partilhado com o faminto, o copo de água oferecido a quem tem sede, o agasalho doado a quem tem frio, os bons conselhos, a visita aos enfermos, aos presos, a acolhida aos peregrinos, a oração pelos vivos e falecidos. São obras de misericórdia, que modelam a chave que nos dá acesso ao céu. Essas chaves são modeladas com as obras de misericórdia junto daqueles que vivem conosco. Então, posso falar assim para vocês. Não se iludam pensando que modelar a chave é fácil. Começamos por aqueles que estão mais próximos de nós. Corremos um sério risco de nos enganarmos, pensando que o bem que praticamos ao que está distante de nós, quando nos esquecemos daquele que convive do nosso lado. Então, às vezes eu faço uma obra de misericórdia lá pro... Vamos ver. Quando teve aquele desabamento em Brumadinho, né? Aquela tragédia em Brumadinho, né? Às vezes eu me mobilizo, tal, não sei o que, faço uma campanha. Não, que não posso fazer, claro que pode, né? Deve fazer. Mas, às vezes, eu não tenho essa obra de misericórdia com o meu irmão que mora dentro da minha casa junto comigo. Então, não se resolve muita coisa. Quando mais difícil for amar, mais iluminada será a sua chave do céu. Quanto mais difícil for modelá-la, mais leve ela será. A misericórdia praticada é matéria-prima que confecciona a chave que nos dá acesso ao coração de Deus. Agora, olhe para a sua vida e procure perceber qual é a tranca que você está modelando. A que fecha a sua vida no egoísmo, da autossuficiência, ou a que abre ao amor e misericórdia para com o próximo. Viva cada dia na certeza de que a sua vida não foi em vão. E quando chegar junto de Deus, ofereça-lhe a chave do amor construída com seus gestos de misericórdia. Bonito, né? Mas essas palavras não são minhas, não, tá? Essas palavras são do padre Flávio Sobreira. Ele é fantástico, realmente falando a respeito do céu.
E agora eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre estar no céu e como chegar nele. Isso não quer dizer que eu esteja realmente com a minha chavezinha brilhando, né? Tá? A gente tá aqui para aprender juntos, tá bom? Eu também tenho aprendido a tentar chegar no céu. Então, a nossa jornada rumo ao céu, como diria minha vozinha, ó, rumo ao céu, não é possível trilhar um caminho sozinho, menos ainda sem referências de onde se quer chegar. Os mapas, eles nos ajudam na localização dos lugares que não conhecemos e que temos dificuldade de chegar. No entanto, é preciso usá-los da maneira correta. Caso contrário, eu, né, Débora, sempre fico perdida. Quem conhece sabe, me perco qualquer lugar. Então, na nossa vida espiritual, não pode ser diferente. Ela também precisa de um mapa para que consigamos chegar ao céu. Sem ele ou sem um guia confiável, corremos um sério risco de nos perder ao longo da trajetória da vida. Em nossa caminhada rumo ao céu, alguns passos são fundamentais. Mas aí eu pergunto para vocês, euzinha Débora aqui falando, quem nunca se perdeu? Muitas vezes. A gente se perde, a gente se acha, né? Mas aqui estão alguns passinhos, né? São 10 coisinhas que a gente pode fazer pra gente estar, ó, rumo ao céu. Respeitar o diferente. Nem sempre é fácil conviver com quem pensa diferente de nós. O respeito para com o outro nasce a partir do momento em que reconhecemos não como um inimigo, mas como um ser humano limitado, necessitado da nossa ajuda e compreensão. Assim como ele, ainda estamos em processo de construção. Evitar julgamento. Todo julgamento sempre nos conduz a graves desentendimentos. Jesus nunca julgou o outro. Pelo contrário, sempre olhou para cada pessoa a partir das possibilidades que essa carregava no seu coração. Quando julgamos o próximo, experimentamos em nós a consciência de que também não somos perfeitos. Lembre-se sempre disso. Reconciliar-se com o tempo. Queremos tudo hoje e não damos ao tempo o período necessário para o amadurecimento interior de nossos sentimentos. Muitas pessoas têm sufocado a si mesmas, falo isso por mim também, e aos outros com a sua pressa, a sua ansiedade. Quem colhe frutos verdes experimenta em si o amargo das antecipações. Posso falar isso de boca cheia. Reflexão interior. Cada gesto, atitude, palavra, olhar e decisão trazem em si suas próprias consequências. As nossas escolhas sempre terão alguma consequência em nossa vida. Diante da vida e de seus desdobramentos, uma pergunta é sempre essencial. Qual é a lição que eu aprendi com esse acontecimento? Cada lição aprendida, o tesouro da nossa sabedoria se enriquece com as pérolas do aprendizado. É assim que a gente precisa ver a cada tropeço, a cada erro que a gente comete. Que são muitos, né, na real. Viver em comunidade. Em tempos de comunidades digitais, a vida clama pela nossa presença. Ainda mais agora, né? Nessa época de pandemia, né? A gente sente muito a presença afetiva das pessoas, né? A gente sente falta dela. A gente sente falta do abraço, do sair junto, do conversar de perto, do falar no ouvido. A gente sente falta dessas coisas, né?
Nada pode substituir um abraço, um sorriso, um olhar carinhoso e terno. Nada. A vida em comunidade nos torna irmãos e irmãs. Quem se isola foge de si mesmo e dos outros. Também fala de empatia. 6. Ser solidário. A solidariedade é o amor ao próximo manifestado em gestos concretos. Vocês se lembram, né? Que a gente tem lá o nosso gesto concreto, que a gente ajuda a comunidade do Bom Samaritano. Vocês não se esqueceram disso nessa época de pandemia, não, né? Mesmo porque as pessoas que estão lá agora, mais do que nunca, estão mais necessitadas ainda. Isso é gesto concreto, isso é ser solidário, né? A gente tá tendo compaixão até daquelas pessoas, né? Nossos gestos solidários ganham inspiração cristã quando reconhecemos o próprio Cristo e quem precisa da nossa ajuda. Não somente ajuda financeira, ajuda de alimento, como também ajuda espiritual, ajuda de oração, ajuda de tantas coisas que todo mundo precisa. Cultivar uma vida espiritual. A alma se alimenta daquilo que a ela, nós oferecemos. Só vamos crescer interiormente quando alimentamos nosso coração de uma espiritualidade madura e cristã, que reconheça a Cristo ressuscitado como a base da nossa fé. Por que Cristo ressuscitado? Eu gosto muito de dizer, né, que eu me apaixonei pelo homem, pelo mendigo, pelo andarilho Jesus. Mas esse homem, esse mendigo, esse andarilho, esse cara que andou de sol a sol no deserto, que parava tudo que ele estava fazendo para ouvir as pessoas, para falar para as pessoas palavras de paz, de amor. Esse cara por quem eu me apaixonei, ele morreu numa cruz. E ele flagelado daquele jeito, sem rosto humano, esse homem eu tive vontade de levar para minha casa e cuidar do ferimento dele, que foi injustamente maltratado. Eu tive vontade de pegar ele no meu colo e levar ele para minha casa. No entanto, esse homem por quem eu me apaixonei, ele morreu. E quando tudo era o fim, ele ressuscitou. E é por isso que Jesus Cristo é quem ele é. Porque ele morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós. Mas ele ressuscitou. E essa é a coisa mais importante da nossa vida. Alimentar-se da palavra de Deus. Se o alimento é necessário à nossa saúde, do nosso corpo, a palavra de Deus é alimento seguro para a nossa saúde, da nossa vida interior. Quem busca a palavra, na palavra, a luz para guiar os seus passos, tem seu caminho iluminado pelo amor do Pai. E a 9, ser amigo do silêncio. Ontem eu estava falando sobre isso com uma amiga minha, que é a minha cabeleireira, na real, né? Que ela fala, e ela é muito, muito crente. Muito mesmo. E aí ela pega e fala, ela falou assim pra mim, Dé, nossa, eu chego, eu falo, ela é toda despojada. Falo com Deus, mas não sei, cara, parece que ele não tá me ouvindo, não tá me dando resposta. Aí eu falei assim pra ela, tá, Roberto, fala uma coisa pra mim.
Você para escutar ele? Então, às vezes, né, que nem a gente costuma falar, né, eu chego na frente de Jesus, eu falo. Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quero aquele outro, lembra daquele negócio que eu tava querendo também, então, Senhor, mas muito obrigada, tchau. E saio. Eu não dei chance dele falar comigo. Eu não parei para escutar o que ele tinha para falar. Foi um monólogo. Eu cheguei, eu falei, descarreguei, chorei no pé dele e saí. Então, tão importante quanto a fala é o silêncio. Se com ela ocorre a comunicação verbal, com a fala, né? Com o silêncio do nosso coração ocorre a comunicação espiritual. Coração silencioso é abrigo para as respostas de Deus na nossa vida. E quando descobrimos Deus como um amigo, meu amigão, né? Como diria as crianças, ou como diria a Karina, né? Eu adoro escutar ela falar, o meu melhor amigo, né? Quando a gente descobre Deus como um amigo, jamais podemos ficar um dia sem falar com ele. A Pirquita, vou falar da Pir. Ela tá morando em Curitiba desde janeiro. E eu queria até que ela se manifestasse depois, tá, Pir? Tô esperando sua manifestação. Porque eu não passo nem um dia sem falar com a Pir. E ela falar comigo. Assim como a Carol. A Carol, que se preciso for, vai lá dentro do buraco para me tirar de lá, que já foi. Que nesse momento está sentado ao meu lado, dentro desse mesmo buraco. Que eu já fui lá dentro também para tirar ela de lá de dentro. A gente não fica sem se falar. Nem um dia. Porque somos amigas. Somos amigas. Temos esse elo de amizade. Então, jamais, quando a gente coloca Deus como esse amigo, não um amigo homem, um amigo muito além, né? Muito além da Perquita, muito além da Carolzinha, muito além. Jamais podemos ficar um dia sem falar com ela, com ele. Na oração fazemos a descoberta de uma amizade em que o filho se abandona totalmente nas mãos do pai, que o ama infinitamente. E se a oração é o diálogo, a conversa que nasce dessa relação entre nós e Deus se chama amor. Cara, eu fiquei encantada com essas palavras do padre Flávio Sobreiro. De verdade, eu acho que ele estava muito inspirado e iluminado nesse dia para falar a respeito do céu, de como chegar nele, de como o céu é para nós. Então eu posso falar assim de boca cheia para vocês que realmente o voltar para casa. Sabe quando a gente sai de viagem? A gente passa bastantes dias assim fora e tal, né? E aí, quando você volta para casa, é aquela sensação de aconchego, né? É o nosso lugar, a nossa cama, o nosso chuveiro, que não tem igual na vida. Você pode ficar no melhor hotel 5 estrelas que for. E é isso. É voltar para casa. Então, se algum dia na sua vida você já teve medo de morrer, tenha não. Tenha vontade de viver com esses 10 atitudes que nos levam para o céu, com as coisas que nos deixam mais próximos de fazer a nossa chave ficar certinha para entrar na fechadura de lá do céu. E aí sim a gente volta para casa, para o nosso lugar, para o nosso aconchego. E aí, né,
Para não passar em branco, né? Eu vou colocar uma música da Adriana Airides, que é demais. Ela fala sobre o céu de uma forma linda, magnífica, tá? Beijo para todos. Eu tô morrendo de saudade das nossas reuniões, dos nossos abraços, né? Então, eu tô esperando muito que a gente retorne com tudo de novo. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Beijo. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus.